Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores da casa, público presente. Obrigado pela presença de todos vocês. Para dar início à sessão ordinária do segundo semestre, no dia 1º de setembro de 2022, eu vou pedir o secretário da mesa que faça a chamada nominal dos vereadores presentes nessa Casa Legislativa na manhã de hoje. Bom dia a todos, nossos colegas, público presente. Fazendo a chamada nominal. Vereador Daniel, vereador Clécio, vereadora Palmira, vereador Hermínio, vereador Rodrigo, vereador Pedro Ernesto. Essa camisa vermelha aí, a gente com essa barba já parece Lula agora. Vereador João Galinha, vereador Evanildo, presidente Cidade. Então, constatando o quórum legal, todos os vereadores e vereadora presentes, declaro aberta a presente sessão. E peço a todos um momento de reverência para agradecer a Deus nesta manhã o motivo de estar aqui, de estar vivo, pedir a Ele sabedoria e orientação. E para isso vou pedir ao vereador Rodrigo que faça a oração ensinada pelo Cristo a todos nós, a oração do Pai Nosso. Bom dia a todos. Vamos estar fazendo oração, agradecendo a Deus por mais um dia aqui nessa Casa Legislativa, onde nós estamos, que nós possamos estar legislando em prol do nosso povo contendense e que ilumine o caminho de nós todos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, vereador Rodrigo. Como de praxe, essa mesa estará dando ciência aos vereadores dos documentos recebidos durante a semana. De posse aqui dos projetos das comissões, pareceres das comissões de orçamento e finança com relação ao projeto de lei número 17 de 2022, de 24 de agosto de 2022, que altera os valores dos demonstrativos da Lei 426 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências. O projeto de lei altera valores dos demonstrativos 475 de 2022, que dispõe sobre a diretriz da elaboração da lei orçamentária para o exercício 2023. Comissão de Finanças e Orçamento altera os valores dos demonstrativos. No dia 25 de agosto de 2022, a Comissão de Orçamento e Finanças recepcionou o projeto de lei número 17 de 2022, que altera valores dos demonstrativos da Lei 475 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária no exercício de 2023. A consulta diz respeito ao projeto de lei número 17 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera valores dos demonstrativos da Lei 475 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências. Em análise do projeto 17 de 2022, consoante com os dispositivos regimentais amparados pela Lei Orgânica Municipal, sendo respeitados os trâmites legais como prazo de apresentação e apreciação por esta douta Comissão de Orçamento e Finanças. Apresentou o parecer depois de amplo debate pelos seus membros, onde foi posta suas opiniões pela constitucionalidade da matéria,
sendo que as alterações dos valores estimados na LDO serviram como base para a elaboração do projeto de lei orçamentária anual, sendo ainda que somos sabedores que a lei se altera por lei, tendo o Poder Executivo amparo legal para envio para alterações dos valores dos demonstrativos da Lei 475 de 2022. A conclusão, diante do exposto, não se vislumbra impedimento jurídico que diverge do poder do projeto de lei número 17 de 2022 e, portanto, obedecendo todos os direcionamentos de alterações orçamentárias e financeiras para o exercício de 2023, opinamos pela aprovação do citado projeto de lei número 17 de 2022 na sua íntegra, contendo-se vigorá 1º de setembro de 2022, Comissão de Orçamento e Finanças, assinados pelos vereadores Clédson Gomes Souza Silva, Hermínio Neto Soares Moura e João Tumuranas. Obrigado pela Comissão de Finanças e Orçamento pelo excelente parecer. Só uma coisa. A lei é 475 ou 426? 475. 475. De 2022. O preâmbulo aqui, se nós analisarmos, é isso, hein? O preâmbulo da 426, verdade. Qual operação falou? 475, 475. Que a Justiça e Redação está usando 426. Então será corrigido aqui. Isso. Só para ver se conta, porque senão depois pode parecer da Comissão de Justiça e Redação de Direitos Humanos, projeto de lei 017 de 2022, que altera valores demonstrativos da lei 426 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências. Encaminhado pela presidência dessa Casa Legislativa a essa Comissão de Justiça e Redação de Direitos Humanos, o projeto de lei 17 de 2022, que altera valores demonstrativos da lei 426, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências, a fim de azararmos, após minuciosa análise, o parecer, temos a manifestar nos termos da competência disposta pelo artigo 90 do Regimento Interno. Inciso 1. Relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera valores demonstrativos da Lei 426 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências. É o sucinto relatório. Inciso 2. Fundamentos. A proposição legislativa em exame se trata de projeto de lei que atende aos termos do artigo 20, inciso 1 e 131, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal. A iniciativa do presente projeto de lei foi da chefe do Poder Executivo, estando em conformidade com os artigos 179, 2 da Lei Orgânica Municipal e 216, inciso 3 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Quanto à tramitação do projeto, mantém o curso regular regimental sem nenhuma intercorrência até o presente momento. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 179 da Lei Orgânica Municipal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades para a administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária, tendo em vista que o projeto de lei de origem tramitou dentro dos aspectos constitucional e legal, foi devidamente aprovado e se tornou a Lei 426 de 2022, que os desmonstrativos das metas fiscais foram alterados em razão de mudanças no cenário econômico nacional. Com a expectativa de aumento das receitas, foi necessário alterar os valores demonstrativos fiscais da LDO. Desse modo, como a lei se altera por outra lei, é correto o envio pelo Executivo de projeto de lei para alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Pelas razões acima explanadas, a proposta está dentro da competência constitucional do ente municipal, ingressou nessa casa pela iniciativa correta e não apresenta nenhum óbice de natureza legal ou constitucional. Inciso 3 do dispositivo. Diante do exposto, com base no quanto aqui explanado, opinamos pelo seguimento do projeto em espécie, pela aprovação em plenário, tendo em vista a sua legalidade e constitucionalidade, devendo ser aprovado por ser medida de direito. É o parecer, salvo melhor juízo, contendo-se Cora Bahia, 1º de setembro de 2022, assinado pelo vereador Pedro Ernesto Palmeira Souza, João Daniel de Menezes Pires e Palmeira Santos Ribeiro. Parabéns aí pela Comissão de Justiça e Redação pelo excelente parecer com relação ao projeto de lei número 17 de 2022. Se não houver nenhum óbice, esse projeto de número 17 ainda segue no prazo regimental, deveria ser colocado em pauta na próxima sessão ordinária, na ordem do dia da próxima sessão ordinária. Se os pares assim o permitir, será colocado na ordem do dia de hoje, se os pares permitirem. Por favor, a explanação. Pode ser. Pode ser. Presidente, eu sou você como relator da Comissão de Finanças, e só para fazer essa alteração, se Vossa Excelência aceitar também, que com base no RA 126/475, a final de digitação, se a gente pudesse deixar para a próxima sessão, eu até gostaria, se o protocolo também aceitasse, não problema nenhum. Só para poder refazer esse lapso, para não ter problema nenhum futuramente. Tranquilo. Mas assim, colocando uma situação, próxima sessão de hoje dia 8 de setembro, não teremos sessão ordinária. Né? Aí passa, se puder fazer a correção hoje. Não, rapidinho. É só fazer a alteração do 426. É só essa alteração para você. Mais algum vereador? Alguma imposição? Então segue para a ordem do dia de hoje a apreciação do projeto de lei 017 de 2022. Também gostaria de estar informando aos pares, dando ciência aos pares, não vou estar encaminhando hoje para as comissões. O ofício gabinete 161 nos remete aqui o encaminhamento do projeto de lei orçamentária para o exercício 2023. Com os nossos cordiais cumprimentos através do presente, estamos encaminhando a essa Casa de Leis. Projeto de lei estima a receita e fixa a despesa do município de Contêiner Sincorá para o exercício de 2023. Justificativa: o presente projeto de lei submete à apreciação deste Poder Legislativo a proposta orçamentária do município para o exercício de 2023, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal e conforme disposta na Lei Orgânica do Município. O projeto de lei está orçado em R$ 30.899.645. O valor orçado tem como base os preços vigentes no mês de agosto de 2022. O projeto de lei compreende o orçamento fiscal e da Seguridade Social do município e foi elaborado de acordo com as diretrizes orçamentárias para o exercício 2023 da LDO e em conformidade com a lei que dispõe sobre o plano plurianual PPA correspondente ao período, contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares na apreciação dos projetos encaminhados a essa casa, renovando nesse momento o nosso apreço e estima consideração. Informando aos pares do legislativo e também ao público presente, a nossa legislação diz que o orçamento para o ano seguinte, nós temos, o município tem que encaminhar até 31 de agosto, ou seja, 4 meses antes do fim do período ordinário, né? Ou seja, e a Câmara tem até o dia 15 de dezembro para devolver o orçamento para 2023. Então, estou dando ciência que já se encontra aqui na Casa Legislativa e estaremos colocando somente em discussão final do ano. Também
Também gostaria de estar informando aos pares legislativos o projeto de lei, encaminhando nesse momento o projeto de lei número 19 de 2022 para as comissões, Comissão de Orçamento, Finanças e Comissão de Justiça e Redação. Dispõe sobre a transposição, transferência e remanejamento de créditos ordinários orçamentários no âmbito do Poder Executivo e Legislativo Municipal, no orçamento de 2023 e da outras providências. A Prefeita Municipal de Contento Singorá, Estado da Bahia, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo e Legislativo Municipal no molde do artigo 167, 6º da Constituição Federal, mediante decreto autorizado a realocar recursos orçamentários no âmbito da administração direta, administração indireta e fundos, a título de transposição, transferências e remanejamento de créditos orçamentos até a título de transposição, transferências e remanejamento de créditos orçamentários até o montante do orçamento fixado para o município no exercício financeiro de 2023. Parágrafo 1º. A transposição, transferência e o remanejamento são instrumentos de flexibilização orçamentária diferenciando-se dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. Para efeito da lei orçamentária, entende-se: inciso 1, transposição; inciso 2, transferência; inciso 3, remanejamento. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal, Contento Singorá, Estado da Bahia, 29 de agosto de 2022, Margarete Pina Souza. Encaminhando esse projeto através da justificativa. O presente projeto de lei submete à apreciação do Poder Legislativo a proposta de transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro do orçamento municipal para o exercício de 2023, em cumprimento do disposto no artigo 167, 6º da Constituição Federal. A transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, se faz necessário com a realocação de recursos não utilizados de uma categoria de programação para outra, ou seja, deslocamento de fundos em nível de função, subfunção, programa, projeto, atividade, operação especial e das categorias econômicas de despesa e destinação de recursos de um órgão para outro. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares na apreciação, os projetos encaminhados a essa casa, renovando nesse momento o nosso apreço e estima consideração. Margarete Pina, Prefeita Municipal. Projeto costumeiro aqui na casa, todos os anos, renovado. Então, o ano passado foi aqui tramitado no mesmo período e segue para as comissões de Justiça e Redação, Orçamento e Finanças, nas pessoas dos presidentes Pedro Ernesto Almeida Souza e Cléison Gomes Souza Silva, para que, em prazo regimental, apresentem os seus pareceres na forma da lei. Também é com grande prazer e honra que eu venho aqui apresentar também tão pedido, tão requerido aqui pela comunidade catarinense, principalmente o Magistério Público, o ofício Gabinete 165 de 2022, que encaminha o projeto de lei número 20 de 2022, que autoriza o pagamento da indenização dos recursos extraordinários recebidos pelo município em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno e distribuição dos recursos do Fundef e Fundeb no âmbito do município de Contento Singorá. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar à Igreja Casa Legislativa projeto de lei 20 de 2022, que dispõe sobre a autorização do pagamento da indenização com recursos extraordinários recebidos pelo município em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno à distribuição dos recursos do Fundef ou Fundeb no âmbito do município de Contento Singorá.
contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência, seus pares, na apreciação dos projetos encaminhados a essa Casa, renovamos nesse momento nosso apreço e consideração. Margarete Pina, prefeita. Justificativa ao projeto de lei número 20/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Monteiro Sicorá, e senhores vereadores, submetemos à apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei número 20, que ora é encaminhado a essa Casa Legislativa, o qual autoriza o Poder Executivo realizar a aplicação e destinação dos 60% dos recursos oriundos das diferenças dos recursos pagos pela União Federal a título de complementação do antigo Fundeb por meio de precatórios judiciais. Trata-se de recursos oriundos de precatórios judiciais relativos à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do Magistério Fundeb, pagos pela União Federal ao município de Monteiro Sicorá por força do precatório judicial relacionado ao processo tombado sob o número 67266-2007-401-3308. Após a reunião com os professores e a PLD, o município de Monteiro Sicorá entende por necessário o encaminhamento do referido projeto de lei a essa augusta Casa para que seja autorizada a criação de um plano de trabalho para a aplicação das verbas atinente ao precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Importante frisar que a presente proposição observará a orientação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, TCM Bahia, bem como as normas e notas técnicas do Ministério Público Federal, em consonância com a Lei Federal 14.325, de 12 de abril de 2022. Diante do exposto, a presente matéria é a apreciação e votação dos nobres pares que integram o Poder Legislativo e, ao ensejo, renovamos os protestos de estima e elevada consideração. Gabinete da Prefeita, Monteiro Sicorá, 31 de agosto, Margarete Pinto. O projeto de lei que eu gostaria de atentar aos colegas são 3 páginas, já estou aqui lendo já alguns períodos, vou colocar à disposição para todos os vereadores e gostaria, nesse momento, de estar encaminhando para a Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos, nas pessoas dos vereadores Pedro Ernesto Palmeira Souza, João Daniel de Menezes Pires e Palmeira Santos Ribeiro. Também na Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Clérison Gomes Souza Silva, João Umburanas e Hermínio Neto Soares Moura. E na Comissão de Serviços Públicos, Educação, Saúde e Assistência Social, nas pessoas dos vereadores Evanildo Isaías Barros Souza, João Daniel e Rodrigo de Souza Santos. Ou seja, os vereadores estão todos convocados a participar de uma reunião com o nosso jurídico em momento a ser marcado e para discutirmos esse projeto de lei de uma forma integral. Eu não gostaria que fosse a cada comissão em separado, mas que fosse um grupo só, integral com o jurídico, e também convocando o nosso contador, o senhor Marcos, que estará nos ajudando a destrinchar esse projeto extenso com algumas leis, com alguns artigos que precisamos estar atentos. Então, o projeto segue de forma regimental para as comissões, tendo prazo regimental de 1 semana, renovado para 2 semanas, e após, provavelmente, entre o dia 15, não é isso? 14 de setembro, estaremos aqui em discussão para a apreciação desse projeto de lei número 20. Então, encaminho para as comissões do projeto 19 e projeto 20 de 2022 nesse momento. Encerro essa mesa, o momento dessa mesa, e abro o espaço no expediente interno para que os vereadores se manifestem. Coloque nesse momento as suas discussões, os seus requerimentos, o seu dia a dia do vereador. Iniciando de lá para cá, como de costume, vereador João Daniel, vai deixar para depois, vereador Clérison Gomes,
não vai usar. Vereadora Palmira, não vai usar. Vereador Hermínio Neto, com a palavra, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, amigos, colaboradores da nossa casa, a pessoa do senhor Lamar Reis, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez, debatendo e tentando resolver os problemas do nosso município, que são tantos. Senhor presidente, gostaria de, primeiramente, parabenizar as comissões pelos pareceres em relação ao projeto de lei 17/2022, num relapso de digitação. Na hora de eu digitar, provavelmente eu coloquei o número errado na hora de digitar, mas peço desculpa e peço também à mesa diretora para que se faça a correção. Qual foi o número lá? 526, né? 426. Então, peço desculpa aos colegas por esse lapso, mas o importante é que o teor do parecer ele consta dentro da legalidade formal. Senhor presidente, gostaria de iniciar minha fala não parabenizando ao Executivo Municipal por ter mandado. Gostaria de deixar bem claro aqui, nós temos aqui o presidente da PLB, para se não me engano, estava aqui, presidente, está, saiu, por ter o Poder Executivo enviado esse projeto de lei após 1 ano e 7 meses com esse dinheiro parado nas contas. O mais que a gente sabe que está rendendo juros, e também será um embate entre nós, senhor presidente, para que esse valor que esteja lá sendo atualizado, que esse valor seja também distribuído por partes iguais às pessoas que de direito têm, né? A gente fica triste porque essa situação, João Daniel e demais colegas, já era para ter resolvido há muito tempo, porque o dinheiro é o direito deles, né? O Fundeb, eles deram esse direito a todos. Senhor presidente, gostaria também de estar aqui externando a minha preocupação, senhor presidente, em relação aos vencimentos do nosso servidor público municipal. Terminamos o mês de agosto, dia 31, estamos hoje entrando no primeiro dia do mês de setembro de 2023, e o dinheiro do funcionário público ainda não foi disponível nas contas. É uma preocupação. Segundo informações, parece, salvo engano, Vossa Excelência já tem informação que será disponibilizado nas contas hoje, né? Segundo informação, Vossa Excelência passou para a gente. Como sempre digo, senhor presidente, não há justificativa, vereador João Daniel, que atrase um dia, 2 dias, o que for, vereador Palmira, até porque pelo seguinte: funcionário público ou qualquer outra pessoa que tem seus cartões de crédito, suas contas a pagar dentro daquele dia, um dia que atrasa, a gente sabe como é que cartão de crédito é. A pancada no juro é grande, e nem a prefeitura e nem uma entidade privada que atrasa o pagamento não vai cobrir esse juro que fica, porventura, nas costas do funcionário público. Então a gente pede aqui que seja revisto pela administração pública, principalmente na parte financeira, que esses valores sejam creditados nas contas dos servidores públicos municipais. E até porque, senhor presidente, nós não podemos também, de maneira alguma, dizer que não há recursos para se pagar dentro do mês. Mês de setembro, mês de agosto agora, do dia 1º até dia 31 de agosto, nós recebemos nada mais, nada menos que R$ 2.293.382,14. Então não há justificativa de dizer que não há dinheiro, né? Isso a gente vem fazendo isso ao longo de 20 anos praticamente, João Daniel, no nosso mandato, no meu mandato, à frente do Poder Legislativo, representando a população. Por mais que alguns, sempre, como eu gosto de dizer e frisar aqui, por mais que alguns dizem que o vereador Neto Malotti só faz isso porque é oposição, porque não quer deixar o Poder Executivo fazer seu trabalho. Muito pelo contrário, se fosse assim, nós seríamos contrário a vários projetos que fossem descidos do Poder Executivo para o Legislativo. Então fica aqui a minha indignação, senhor presidente, gostaria de constar em ato, em relação ao atraso do funcionalismo público sem justificativa. Segundo informações, senhor presidente, chega ao nosso conhecimento também, João Daniel, que pedi aqui, amigavelmente, até nem só como vereador, mas como uma pessoa preocupada com as crianças da escola pública municipal em relação aos talheres, aos copos, aos pratos. E já tem vários anos, João Daniel, segundo informações. Também gosto de chegar a fundo e lá e investigar direitinho, mas também não jogar, dizer que é verídico. Então,
vou aqui também convidar os novos colegas que puderem participar, para a gente fazer umas visitas, para a gente saber se realmente esses talheres, os copos, os pratos estão realmente há muito tempo sem troca. Porque de qualquer forma a gente sabe que se passou o vencimento tem que se trocar, né? Então pedir ao Poder Público Municipal, senhor presidente, se porventura estiver acontecendo isso, que faça uma atualização dessas situações. Em relação, senhor presidente, também gostaria de pedir aqui que a prefeita municipal ela atualizasse um decreto, né, de prolongamento da seca, porque nós estamos vendo aí a situação complicando e, salvo engano, até agora não tem nenhum decreto em relação a isso. As pessoas da zona rural, vêm sofrendo com muita dificuldade em relação à seca, à falta d'água, né? Sabemos que em época de política, infelizmente, se faz muito alvoroço, muita zoada, muitas reuniões, muitos esportes em relação a torneios, a cavalgada, essas coisas tudo. Mas acho que antes disso tudo nós temos que preocupar com o bem-estar da população. Que é muito mais importante que nós possamos fazer uma situação para resolver a situação precária do nosso povo, porque está fazendo festa para chamar a atenção, vereador Rodrigo, e adquirir votos para deputados. Eu acho que o deputado tem que estar eficiente e tem que estar focado nos problemas do município para mandar projetos, para mandar benfeitorias para os nossos municípios. Não falo só no município de Singuará, mas sim nos municípios pequenos que passam por tanta dificuldade. Não é justificável dizer que os municípios, principalmente o nosso município de Singuará, está passando por dificuldade financeira, porque não é verídico. O que a gente percebe no nosso município, em nossa realidade, Daniel, é que nós temos dinheiro à vontade, é tanto que chegou o projeto de lei para alteração, provavelmente para a LOA estar adequada futuramente à previsibilidade de recursos maior. Então fica aqui, senhor presidente, registrado os meus questionamentos em relação ao bem-estar da população. Gosto de frisar mais uma vez, não gosto de usar o meu espaço público como palanque eleitoreiro. Gosto de usar esse espaço público aqui durante os 4 anos de mandato exercido para o povo, de maneira de trabalhar dia a dia para cada um. Muito obrigado, senhor presidente, Deus abençoe cada um de nós. Obrigado, vereador Hermínio, pelas palavras. Realmente congratulo com o seu discurso, com as suas cobranças. Salutar que todos os vereadores também tenham ouvido isso com relação ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais, todos acostumados até o último dia útil do mês receber isso. Já estamos hoje, primeiro dia do mês subsequente, e informaram o pessoal da RH que está sendo lançado hoje para as contas e que amanhã estará disponível, né? Vamos aguardar aí a concretização dessas situações. Quanto à situação da seca, realmente é importantíssimo que ela renove esse decreto da seca. É uma cobrança aqui de todos os vereadores, o vereador João Daniel, o vereador Pedro Inécio, né, o vereador Isaac, com relação à contratação de novos carros-pipas para atender a necessidade, da regularização dos sistemas de abastecimento de água nos povoados de Palmeiras, de São Gonçalo, de Caio de Pedra, de Sincorá e Maracanã, né, que também tem um problema sério com relação a Maracanã, que a barragem acabou quebrando, né, nas últimas cheias, e é preciso também a recuperação lá na barragem do Rio das Contas com relação ao povoado do Maracanã. Aguardamos então que ela se manifeste nos próximos dias, resolvendo essas situações. Em seguida, o vereador Rodrigo, com a palavra. Mais uma vez, bom dia a todos. Então, senhor presidente, quero estar congratulando aqui com a fala do colega vereador Hermínio. Realmente, vereador, a gente fica indignado com essa situação de subsídio dos funcionários, que até o momento não está em conta. Aí eu pergunto para vocês, por que não, né? Não está em conta, porque dinheiro está na conta da prefeitura. Por que eles não ter pago? Isso é o que eles não poderiam ao menos estar explicando para o povo, porque eles não pagaram. Qual foi o empecilho que aconteceu? Felizmente, está acontecendo essa situação, sem necessidade alguma. Espero eu que não chegue lá na frente para dizer que não pagaram, que foi culpa da Câmara. Que de costume, eles faziam errar e botar a culpa na Câmara.
Então, espero que isso não aconteça. Quero dizer também, fico muito feliz com o encaminhamento da regulamentação dos precatórios, senhor presidente, por ter descido para essa casa, algo que já deveria ter descido há muito tempo, não sei o porquê, que não desceu, só veio descer agora. Será, vereador, que já fizeram um levantamento de todos os funcionários da época que vai ter o direito para receber? Isso a gente não sabe ainda. Espero que todo esse tempo que levou até chegar aqui nessa casa, essa regulamentação, espero que ao menos eles já estejam com toda essa documentação pronta, para quando chegar aqui na comissão, a gente poder fazer os nossos pareceres e que seja resolvido, que seja pago o que é de direito daqueles trabalhadores da época, que seja pago de imediato. Eu sei, talvez vão dizer que não fizeram o levantamento ainda, né? E vai empurrar isso com a barriga até o próximo ano. Por mais que colocaram agora, nós sabemos que colocou porque está aproximando as eleições. Estão achando que vai pagar algo que é de direito do povo e que vai estar comprando a consciência do eleitor para que obtenha voto para seus deputados. Mas o povo não é besta. O povo sabe que está pagando para pagar porque é de direito deles e porque é lei. Eles têm que pagar, porque se não fosse, eles não iriam pagar. Vocês podem ter certeza disso. Então, fé em Deus, vamos ter emitido parecer, vamos estar fazendo audiência pública, né? Como disse o nosso presidente, vamos estar junto com assessoria jurídica, assessoria contábil, e vamos estar também, os professores, nós vamos estar também com o povo a discutir essa situação, de que forma vai ser feita, e também vamos ter uma comissão junto com os professores para que faça parte dessa comissão para que saia tudo aos conformes, tudo corretamente, para que não tenha erro. Estou vendo ali o nobre presidente da PLB, o senhor Josemar. Tenho certeza, professor Josemar, que o pessoal da PLB vai fazer parte, junto com a Câmara de Vereadores e junto com o povo nessas audiências, para que isso seja o mais rápido possível resolvido. Então, senhor presidente, eu quero estar relatando aqui algo que vem acontecendo há muito tempo. A Secretaria de Saúde sempre negando veículo para aqueles que mais precisam. Em momentos que as pessoas estão precisando de um carro para ser levado a Brumada, a Vitória da Conquista, para se fazer um exame, algo que não tem como ir nas vans por conta do horário. E a Secretaria de Saúde está negando os veículos. Só está dando para quem eles querem. Infelizmente, a velha política e esse grupo, que é o maior grupo de ditadores que eu já vi em Campinas, é esse grupo, é essa gestão. Com certeza, sim. Senhor presidente, agradecendo pela parte da vez do nobre colega Rodrigo. Quando Vossa Excelência tocou nesse assunto aí, ontem eu fiquei muito triste também por uma situação provavelmente como essa. Uma senhora ontem, senhor presidente, me ligou dizendo que alguém da Secretaria de Saúde marcou seu exame para dia 12, porém, em Salvador, não disponibilizou o veículo. A pessoa já cometida com problema de saúde, a pessoa que informou a ela disse o seguinte: olha, você vai ter que ir de ônibus, porque a Secretaria não tem condições de disponibilizar carro para Salvador. Aí eu pergunto, é como aquela situação, vereador Rodrigo, você às vezes consegue um exame de vista para a pessoa carente. E o óculos? Quem vai conseguir para a pessoa carente? Quem vai dar o óculos? É a mesma coisa. Nossos carros aqui, como todos os vereadores aqui sabem, não param de rodar, porque é a obrigação da Secretaria de Saúde e um direito do povo, está lá no artigo 196, todo mundo sabe disso, é um direito do povo, infelizmente, não respeitado pelo poder público. Enquanto o povo não tomar iniciativa de questionar os seus direitos e cobrar, porque em época de campanha, João Daniel, se promete tudo, vereador Rodrigo, e pós-eleição, esquece de tudo que foi feito para esperar um próximo período de eleição para tentar enganar o povo de novo. Muito obrigado, vereador Rodrigo.
Então, vereador Hermínio, essa gestão que sempre que vinham falando em suas campanhas anteriores, falava do passado, que era prefeito A era ditador, prefeito B era ditador, e hoje o povo está vendo. A ditadura não é que está reinando nesse governo. Então, o povo está analisando, o povo está vendo, e o povo vai dar a resposta sim. Na hora certa, o povo vai dar a resposta. Então, lamentável a situação das pessoas passando por necessidade. Como eu disse na última sessão que eu participei, exames que a Secretaria de Saúde não tem competência de marcar, as pessoas, exames ou cirurgias, e as pessoas conseguem através de um vereador, através do conhecimento com algum médico, com algum amigo, aí quando pede só um veículo para poder levar, ou para que possa ir buscar quando a pessoa estiver de alta médica, e eles negam, dizem que não pode. Então, isso é um absurdo. Espero eu que seja resolvido o mais rápido possível para que isso não aconteça. Quero falar também, senhor presidente, em relação às cestas básicas que está distribuindo para a população. Muita gente que foi buscar a cesta básica nesse último mês, vereador Hermínio, chegou lá e seu nome não estava no cadastro. Disse que já faz algum tempo que não está no cadastro. As pessoas foram até a secretaria, foi no CRAS para poder ver, e felizmente a funcionária falou para uma das pessoas que o nome dela já fazia algum tempo que não estava na lista. Então, não está na lista, coloca. Porque a pessoa é necessitada, precisa de ajuda. Então, estão fazendo da forma que eles querem. E agora que começou, já está rolando na rua, que já começou as ameaças aos funcionários. Funcionário que não votar no candidato lá, vai ser demitido. Está botando isso na mente do povo. E o povo não vai cair nessa onda, não. Pode ameaçar, pode fazer o que for. Na hora de votar é só o eleitor e a urna. Pode fazer o que for. Já colocaram alguns funcionários para entregar o santinho da deputada dela, da prefeita. Já colocaram. Já ouvi dizer que já colocou. Vamos estar analisando isso. Vamos estar analisando se realmente é verdade, se é de fato. Está colocando porque está ameaçando as pessoas. Tem que votar no deputado lá. Gente, a democracia, como diz o nobre vereador Pedro, a democracia é linda. Estamos em um país democrático. Se o vereador Hermínio quer votar no deputado dele, o deputado A, ele vote no deputado A. Ninguém tem que exigir que ele vote no deputado B. Você está aí para escolher, tem vários deputados. E o povo sabe quem são os deputados aqui em Contêineres, o qual trouxe algum benefício, o qual vem sempre ajudando o povo, o qual está perto do povo, para poder estar sendo votado aqui dentro. O povo não vai votar em deputado que vem lá da Cafundé do Júlia para cá, sem que nunca fez nada por nossa cidade. Então, o povo está aí, o povo está cada dia confiante em si, não está mais acreditando nesses ditadores safados que vivem ameaçando o povo. Então, conselho. Senhor presidente, como mais uma vez é triste, né? Lamentável, a gente vê essa situação que o nobre colega Rodrigo expôs aqui. A gente, para analisar, se você parar para analisar, a gente fica assim triste, porque a ditadura já passou muito tempo. E pregam tanto, João Daniel, a democracia. São os famosos lobos, né? Escondidos por aí afora. Mas, como disse o nobre vereador Rodrigo, o povo está atento. O povo sabe quem faz, o povo sabe quem promete, o povo sabe quem defende. E o mais importante de tudo, senhor presidente, que a nossa casa está atenta a tudo. Se realmente, vereador Rodrigo, o Poder Executivo estiver usando o senhor presidente, funcionário público, seja ele contratado, e na maioria das vezes, 99, 100% das vezes, são os contratados porque, infelizmente, são os mais expostos, que têm medo de perder seus empregos, Daniel, e aí vão lá e pressionam. Tem que acabar com esse tipo de escândalo, esse tipo de coisa baixa, de vergonha para a gente. Nós somos democráticos. Eu voto no deputado Sandro Regis para estadual e voto no deputado Leão Mamãe para federal. É meu voto. Eu voto democraticamente. Porque quando a barriga da gente dói,
de um exame, de uma cirurgia, a gente sabe onde bater, onde a porta está aberta. Agora, não podemos aceitar, João Daniel, eu, por exemplo, se a minha esposa não quiser votar no deputado que eu voto, é um direito dela que tem que ser respeitado por mim. E que nós temos que mostrar e dar um exemplo bom para a nossa sociedade em relação a isso. É triste, é vergonhoso pessoas que se dizem democráticas, infelizmente, ser tão ditador. Muito obrigado, senhor vereador, mais uma vez. Bom, vereador, então usando da velha política com a nova ditadura, né? A maior que eu já vi aqui em Correia do Sicorá. Mas é isso, o povo vai dar resposta, tenho certeza disso. O povo não vai votar em deputado porque fulano, porque o prefeito A está pressionando para que tenha que votar. Está ameaçando os funcionários. Então, encerro minha fala, senhor presidente. Desejo a todos um bom dia. Obrigado, vereador Rodrigo. Vereador Pedro Ernesto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente a esta comuna, fico muito feliz no dia de hoje, onde essa semana, exatamente no dia 7 de setembro, comemoramos a vereadora, minha colega Palmira, 200 anos de independência do nosso país. Esta semana será uma semana muito cívica, além de tudo. E como eu saúdo a nossa democracia, como é gratificante viver em um país democrático, como é saudável termos discussões e opiniões dos verdadeiros representantes da comunidade Ponteiro Sicurá. 9 vereadores com cabeças pensantes, formadores de opiniões. Congratulo com as palavras dos oradores anterior a mim. Como é gratificante. Queria começar aqui, senhor presidente, com um agradecimento ao nosso Pai. Senhor, no início deste dia, no meio da nossa manhã, vem pedir saúde, força, paz e sabedoria a todos nós. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vê, e assim não ser senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha meu espírito. Como é bom, Senhor. Queria dividir isso com todos vossas senhorias que estão nos presenciando nesse momento histórico do nosso município e também do nosso país, onde celebramos 200 anos de independência. Queira eu, queira Deus, e queremos nós, que o município represente alguma coisa com isso. Apresente alguma coisa com isso. Queria aqui solicitar do novo presidente da casa que no dia 7 de setembro, se eu não me engano, será numa quarta-feira, que nós, 9 vereadores que representam esta comuna, estivéssemos aqui em frente à Câmara para hasteamento da bandeira. É um momento cívico, é um momento que devemos sim celebrar a independência do nosso país. Como vivíamos antes, como vivemos hoje. Vários períodos que aconteceram na história do nosso país. Períodos de principado, períodos de monarquia, períodos de república, períodos de democracia, períodos de regime militar. Como era forte o regime militar. Vislumbro aqui, eu sendo um dos mais velhos, vislumbro aqui, acho que só quem presenciou esse período deveria ser novinho, professor Josemar, que deve ter uns 58 anos até 60, que pode ter vivenciado esse período de ditadura militar que começou em 1964.
Então, como era bem difícil. Nasci em 68, ainda no regime militar, mas já era um regime de abertura política. Muitos dos cidadãos brasileiros que foram exilados fora do país começaram a retornar ao país em 1968 e 1969. Então, essa é a nossa história. Povo sem história é povo sem memória. Saúde aqui um ex-vereador, José Carlos Santos Nascimento, há poucos não sabem, fez parte da nossa história. Existe hoje a nossa lei orgânica municipal, graças ao vereador ali. Poucos sabem dessa história. Povo sem história, povo sem memória. Quantos perguntam, mas Carlinho foi vereador? Esteve vereador nessa casa, onde eu tive a oportunidade e a gratificação de estar servidor na época. Carlinho era o secretário da nossa Constituinte. Como é bom a história, Zé Carlos? Hoje eu estou dando aqui meu testemunho verídico e verdadeiro que aconteceu. O município de Potência Separado também tem história. E como tem história? Vivenciamos e vivenciaremos tempos difíceis. Infelizmente, governos passarão, mas o povo o povo vai estar sempre presente na história do nosso município. Nós não busquemos nada para si próprio, busquemos para o nosso povo. Como é bom ouvir aqui todos nós vereadores pedir para o povo, pedir para a nossa comunidade, pedir água, pedir saúde, pedir assistência, pedir iluminação pública. Então, todos nós temos que dar voz àqueles que não têm voz. Aqueles que não gritam, que não podem gritar, que são calados, que são forçados a se calar. Estamos aqui para dar voz. Queria aqui pedir mais uma vez para a nossa comunidade de São Gonçalo. Vislumbro momentos difíceis futuramente. Vislumbro momentos difíceis. Todas as vossas excelências aqui conhecem a realidade de São Gonçalo. Desde o início desse mandato, em 2021, estamos pedindo, resolva a situação da água da comunidade de São Gonçalo. Municipalize, como era Caraibuna, vereador Clédson, como era Palmeiras, vereador Isaac. Hoje, Caraibunas, para aqueles que não sabem, eu tenho ali um jovem, enfermeiro, colega da minha filha, que graças a Deus também formou nessa mesma área muito nobre, que mora em Caraibuna, Júnior ali, Nivaldo Júnior, e sabe, Caraibuna, se fechar a torneira, está lutando. Queria, Jorge, que o São Gonçalo fosse assim também, Jorge. Se fechasse a torneira, está lutando. A Associação do São Gonçalo, para quem não sabe, muito representativa, sim, mas também não tem condição de fazer nada. Não arrecada nada, vereador Hermínio. Quando cobra R$2, paga um mês e fica 3 sem pagar. Isso é fato, é verídico, é verdadeiro. Enquanto não municipalizar a água da comunidade quilombola de São Gonçalo, vai permanecer aquela mesma delonga, aquelas mesmas contendas que tem lá. Eu digo porque conheço a comunidade de São Gonçalo a fundo, não é de hoje. Teu simpatizantes e teu também pessoas que não gostam de mim. Mas eu não falo aqui por um ou por A ou B, falo pela comunidade do São Gonçalo. Comunidade quilombola do São Gonçalo, porque, infelizmente, já está passando, vai passar por momentos difíceis de água. Água é vida. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quanto às matérias e trâmites nesta casa no dia de hoje, queria aqui de início parabenizar o meu relator, o vereador João Daniel, que relatou com toda a sabedoria, com toda eficácia a matéria PL 17.
que foi muito claro. A constitucionalidade da matéria não se discute. Se é constitucional, vamos colocar em tramitação. Adentrou nesta casa no dia de hoje mais 2 PLs, 19 e 20, salvo me engano, 19 e 20. 19, mais uma matéria tributária, vereador Arminio, mais uma matéria tributária. Como é bom ter consciência dessa matéria, porque estão tendo superávites fiscais, superávites de receitas, Como é bom ouvir isso, como é bom saber disso, e como é bom passar isso para o nosso povo. O município está tendo superávites de arrecadação, superávites. Como é bom ouvir isso. Que isso permaneça por muitos anos. Matérias que são obrigadas a enviar esta casa. Está tudo dentro da normalidade, do regime, do regimento interno, da nossa orgânica, de forma regimental. Estamos aqui para isso. Para analisar matérias de interesse público, não de interesse próprio, de interesse público. O interesse coletivo é que será discutido nesta casa de hoje. A matéria do PL 20, eu queria aqui, à luz do nosso regimento interno, no seu artigo 76, compete aos presidentes das comissões permanentes pedir Vossas Excelências, vereador Clédson e vereador Rodrigo, que é presidente da Evanildo, que fizéssemos o mesmo pedido. Audiências públicas, como está no inciso 2 do nosso artigo 76. Convocar audiências públicas, ouvida a comissão. Queria, como presidente, na representação da minha comissão, pedir permissão aos 2 membros. Queria uma parte. Pode me ceder? Vossa Excelência não tem, não. É isso. Se Vossa Excelência está com a palavra, detentor. Esse projeto 20, que está em discussão com relação a precatórios, regulamentação de precatórios, já foi passado por uma audiência pública, onde teve 3 reuniões com a PLB, com professores e inclusive com o assessor jurídico da Câmara, né, em discussão. No momento estava representando a PLB. Então, eu não coloquei o processo em audiência pública, e sim o processo em reunião interna. Outros vereadores, porém, com os nossos assessores jurídicos e contábeis, para esclarecer aos vereadores os artigos. Né? Uma vez que professores, já o vereador Rodrigo comentou, eu não apartei, né? Os professores já têm uma comissão formada. Essa comissão pós-regulamentação pela Casa Legislativa estará, né, convocando e regulamentando algumas situações que, porventura, os artigos aqui não contêm. Então, em seguida, essa comissão irá realizar os chamativos, né, a adequação aos documentos, terá um prazo, estamos também em discussão entre 60 e 90 dias, né, já foi discutido que 30 dias é muito pouco, então entre 60 e 90 dias essa comissão terá o chamativo aí para convocar os professores a apresentarem documentos. Então, essa Casa Legislativa estará discutindo de forma internamente, uma vez que já foi um processo de discussão de audiência pública. Sobre o PL 20, o que foi até abordado com o vereador Hermínio na sala da presidência, que as comissões todas iam reunir juntos para demandar debruçar sobre o processo e os presidentes, junto com seus membros, emitir um parecer só, para que essa reunião fosse dentre todos os vereadores com suas comissões, e que a gente, todos juntos, junto com a assessoria jurídica e contábil, a gente definisse um só parecer. É isso, Pedro.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, como é bom a democracia é bom por isso. Não sabia da reunião anterior de líderes junto ao gabinete do presidente da Casa. Mesmo assim, ainda coloco em discussão plenária, se o presidente assim os permitir, que todos os membros decidam sobre uma audiência pública. A audiência pública nada mais é do que ouvir os verdadeiros detentores desses valores. Não é justo. Na mesma audiência que faremos, comissão conjuntas, poderíamos estender para ouvir as lideranças, ouvir a PLB, ouvir a comissão que foi formada. Eu acredito que a maioria desses professores não fizeram parte dessas audiências públicas para esse presidente. Salvo engano. Acredito que não fizeram parte. Porque muitos deixam. A audiência pública nada mais é, gente, do que um espaço democrático para ouvir opiniões, para ouvir e corroborar com os nossos pareceres. Que o parecer seja só unificado entre as comissões, sim, sou totalmente a favor, mas que abrimos espaço para as lideranças apresentarem algumas propostas. Isso é um pedido para os 5 vereadores. Eu queria que fosse analisado no plenário. Chamando à luz o artigo 7.6. A minha comissão especial, eu vou reunir também, vou ouvir a opinião de ambos, para a gente tomar também alguma atitude. Obrigado, vereador, pelo espaço cedido por Vossa Excelência, pela parte. Eu gostaria de informar também o vereador Rodrigo, o vereador João Daniel, a vereadora Palmira e o nobre vereador Pedro, presidente da Comissão de Justiça e Redação, que não houve reuniões entre líderes lá no gabinete do presidente. Cheguei para protocolar o parecer da comissão e houve-se, quando a gente falou de apresentar, de reunir para se debater o projeto PL 20, que a gente debruçasse, emitisse um parecer único das comissões, desde que fosse também consenso entre os nobres, entre os pares. Então não houve, em momento algum, reunião com liderança do gabinete do seu presidente. Cheguei até pedir desculpa na porta, porque estavam lá conversando, aí eu até questionei, fosse algo particular, eu poderia participar, né? Eu bati, protocolei, e houve essa situação. Só para deixar claro também que nós fazemos as nossas coisas às claras, né? Como também o seu presidente sempre faz isso também aqui, deixa isso bem transparente para nós todos. Então, eu gostaria de deixar, vereadora Palmira, que as nossas opiniões, as nossas decisões são bem democráticas e são transparentes. Como o nobre vereador Evangelho falou ali, não houve. O que houve foi isso. Um questionamento, uma sugestão de que, se possível, as comissões emitissem um parecer único, desde que houvesse consenso pela assessoria jurídica, contrário, e os demais colegas. Muito obrigado, vereador Pedro Ernesto. Tendo novamente aqui, o presidente da PLB está presente. Esse projeto tramitou uma semana antes de chegar aqui, né, nessa Casa Legislativa, também com a PLB, com o pessoal lá da direção de Jequié, com o advogado da PLB, também ficou uma semana. Tanto que após essa vista, nesse documento que foi liberado para a Casa Legislativa. Vereador Pedro, por favor. Só um minuto que o vereador Pedro está com a palavra, não posso ceder nesse momento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria lembrar, o Fundef foi uma lei criada em 96, Lei 9.424, destinava 60% aos profissionais de magistério. A Lei 11.494/2007, que foi melhorada e ampliada pelo então presidente Lula, na época em 2007, teve muitos avanços. Avanços esses que fizeram o Fundef afundar uma dívida interminável, porque os cálculos que o Fundef na época faziam direcionados aos municípios eram de forma errônea. Não levava em conta a inflação do ano anterior. Então, por isso que houve essas correções e essas perdas salariais. 2007 para cá,
Não houve contestação jurídica alguma, porque foi um melhoramento jurídico, um melhoramento para os verdadeiros detentores daqueles valores. Então mudou de Fundef para Fundeb. Quando foi em 2020, foi melhorado mais uma vez. Agradecemos sim o presidente atual. Teve o manejo junto à Câmara e terminou aprovando que ficou uma lei definitiva, porque ia vencer. Então a lei 14.113/20, que ampliou o percentual de 60% para 70%. Hoje os profissionais de magistério recebem 70%, em vez de antes 60%. Então, existe uma complexidade da matéria? Existe sim. Vamos dividir as responsabilidades com os verdadeiros detentores desses valores atrasados. Eu queria aqui fazer só uma pergunta ao nobre representante dessa categoria tão nobre para o nosso município, a PLD. Vossa Senhoria já procurou saber qual o verdadeiro valor dos precatórios do Fundef em contexto segurado, senhor Josemar? Qual o verdadeiro valor? Porque em uma reunião, não sei se Vossa Senhoria estava presente nesta casa, eu fiz a pergunta à então assessora jurídica do município de Contento Segurado, se eu não me engano, doutora Sheila, e a doutora Sheila respondeu que era só 1.700.000. Fosse falar na época, desde a época que veio tramitando esta delonga, que eram 19 milhões. Qual o verdadeiro valor? Você daqui você fazer parte da gravação aqui? Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, né? Nós obtivemos no último estado aproximadamente uns 30 a 20 dias, na nossa última reunião ali no fundo do curso, naquela sala, onde ali estava presente a assessora jurídica da prefeita, a contadora da pessoa e 5 membros da diretoria do Sindical de Contendas, quando 2 membros não puderam participar. Tiveram 5 membros. E lá, depois foi apresentado para nós um projeto de lei, nesse mesmo dia, e no dia posterior me encaminharam o último estado bancário da conta, quando ali estava registrado o valor de R$1.443.000. Aí, no mesmo instante, eu liguei para a contadora Noeli para saber o motivo daquela diferença, porque, segundo a nossa avaliação, esse valor já deveria estar em torno de 12 milhões, incluindo os rendimentos que houve de março do ano passado até o momento presente. Aí a contadora, então, me passou de que aquela diferença era o recurso que está sendo utilizado na função da unidade escolar de São Gonçalo e Palmeiras. Foi isso que a contadora me passou. Que uma vez que foi apresentado o projeto de lei na Câmara para o uso dos 40% pertinente à Prefeitura, então a Prefeita já estava tomando posse do uso desse recurso, né? Então chegava em torno de quase 500 mil por aí, o valor que ela já tinha sido utilizado na função das unidades escolares. Esse foi o último estado, há uns 15 a 20 dias atrás, que nos apresentaram, né? E aproveitando aqui a oportunidade, Senhor Vossa Senhoria citou aí que já houve um projeto na Câmara autorizando a prefeita a usar esse recurso. Não, parece que foi no final do ano passado, que ela colocou aqui, inclusive foi até o contador de Leno, estava ali,
que ele precisa apresentar aqui um projeto de lei buscando autorização da Câmara para o uso dos 40%. Não houve projeto de lei aqui na Câmara Legislativa autorizando. Ela publicou no Diário Oficial um plano de ação. Também, o plano de aplicação. Um plano de ação, onde esse plano de ação já destinava 60% desse recurso para o magistério e 40% de aplicação de investimento. Esses investimentos ela pautou lá no plano de ação as escolas de Palmeiras e de São Gonçalo. Aí esse projeto de lei aqui na casa. Desculpa a interpretação, porque na realidade foi esse plano de aplicação que apresentaram aqui na Câmara. Né? Eu não sei se houve homologação da Câmara com relação a esse plano, não sei se houve aprovação da Câmara, sendo que o fato verídico é de que os 40% já está sendo usado mediante a constatação do último estado bancário, né? Entendeu? E aproveitando aqui a oportunidade, entre outras reuniões que houve no gabinete, que foi mais de uma ou duas, quando ali estava presente nosso assessor jurídico, os assessores jurídicos da prefeito, a maioria dos membros do sindical, inclusive a presença do nobre presidente da Câmara, e ali ficou definido de que, após a aprovação desse projeto de lei com relação à regulamentação do precatório, haveria uma formação de uma comissão mista, ou talvez até tripartite, que essa mista falaram em membros do sindical e membros da prefeitura. Eu acho que poderia até ser incluído também, se tornando tripartite, também membros da Câmara de Vereadores, né? Então, ficou definido ali, por conseguinte, de que essa comissão estaria na responsabilidade de fazer o levantamento, a busca de documentação de todos daquelas pessoas que teriam direito, né? Saber também as pessoas que teriam direito, porque as condições de pagamento vai estar vinculada àquele projeto, àquele decreto do presidente de 12 de abril. Eles vão atender todos aqueles parâmetros, aqueles itens do decreto do presidente do dia 12 de abril. A prefeitura vai deixar obrigado a atender tudo aquele requisito na sua íntegra mesmo. Na sua íntegra. Todas as pessoas vão ter direito contratados, os efeitos e tal. Então, agora retrocedendo aqui, a título de esclarecimento de uma dúvida, que retrocedendo as palavras que o nobre Rodrigo colocou aqui hoje, e deixou assim uma ponta de interpretação. Por exemplo, ele queria se mover dizer que a aprovação desse projeto vai ser após a busca e levantamento de toda a documentação que tem direito. Eu queria esclarecer essa dúvida aqui e já sair daqui com a certeza de que realmente essa aprovação desse projeto vai ser após a conclusão desse levantamento, dessa busca, dessa documentação. Eu queria saber dos Eu órgãos. acredito que não, porque isso cabe ao Poder Executivo fazer toda a busca através da tecnologia e também o projeto em si não fala sobre isso. O projeto em si fala sobre direcionamento de 60% aos professores, às pessoas da educação. Por exemplo, o que cabe à Câmara, como foi falado aqui, a Câmara ela vai, através das comissões, vai fazer um parecer e vai colocar em votação. Entendeu? Esse é o papel da Câmara, aprovar, e aí o Executivo dará encaminhamento à questão todinha do rateamento do precatório. Na verdade, a sanção da prefeita está depois do vereador. Nós estamos adentrando um processo que será motivo de discussão dos vereadores. Claro. O artigo 7º, por exemplo, o artigo 7º, a Câmara vai autorizar a chefe do Poder Executivo do município de Contexto de Guará, a criar uma comissão mista que deverá ser formada por servidores efetivos e representantes da PLB. Aí é que o vereador pode entrar. Nós podemos alterar esse artigo 7, ou vamos alterar com certeza, e deixar de ser comissão mista entre servidores e a PLB e Câmara de Vereadores.
entendeu? Será alterado, com certeza, vários artigos nesse sentido, de ter mais fiscalizadores. O que eu queria falar foi, será que todo esse tempo que está lá em cima, desse para cá, será que não já está sendo feito esse levantamento? Correto, para não demorar mais. Entendeu? Para não demorar mais aqui. Porque vai passar pela Câmara, vai ser, provavelmente vai ser aprovado pelo levantamento que é necessário. E aí, se ela já tivesse com o levantamento, iria facilitar para que mais rápido seja pago esse valor. Foi, entendi. Eu acho que o nobre amigo Valdemar, segundo o executivo, já tem alguns levantamentos, não sei se completos, eu não procurei informar bem, mas foi falado, já tem feito um levantamento das pessoas, umas pessoas já entregaram o documento, já está tudo já documentado, e faltam algumas pessoas que se documentar para levar para fazer esse processo. Isso eu acho que vai ter todo o acompanhamento de uma comissão que seja formada pelos funcionários públicos. Eu acho que a Câmara tem que participar, a Câmara tem que criar uma comissão para estar dentro também, entendeu? E escolher entre nós aqui para fazer parte disso também, para dar transparência, para dar dignidade ao processo. O Isaac colocou essa comissão, os membros, no caso da área da educação, tem que ser, segundo ele, servidores efetivos, né? Os servidores tem que ser da classe de professores, claro, de preferência, inclusive, membros da diretoria do sindical, necessariamente tem que fazer parte também dessa comissão, né? Então, essa comissão é que vai ficar responsável realmente por levantamento, a postura de toda a documentação. Já teve muitos servidores que já me passaram a documentação, está conosco lá no grupo sindical, né? Eu também tenho uma relação de vários servidores profissionais da educação também, de minha posse, entendeu? Para apresentar a prefeitura também, na época, né? É isso aí. Obrigado, muito obrigado, Valdemar, presidente da PLB, pelo esclarecimento. Não respondeu clareza a pergunta que eu fiz. Qual o verdadeiro valor desse recurso do FINEP? 19 milhões ou 1 milhão? 1 milhão e 400 mil. Não, 1 milhão e 700. Não, na época foi 1.781.000, com 54 mil bloqueados. Quer dizer, o montante liberado na conta, 1.781.000 na época, no mês de março. Agora tinha 54 mil bloqueados lá, parece que no Tribunal de Contas, segundo a documentação que foi nos apresentada na época, né? É isso aí. Outra situação. Agora eu creio que se tivesse um montante integral sem ter sido usado, poderia ter rendido hoje quase R$100.000 só de juros. Eu não sei se o presidente da PLB tem conhecimento, existem também mais 2 processos de precatórios da Prefeitura de Contendas, estacionados desde o ano de 2007. Mais 2 processos da Prefeitura de Contendas, estacionados desde 2007. Não houve movimentação alguma lá na Vara Federal de Jequié. Não, nós estamos cientes. Esse processo não está disponibilizando valores. Então, o vereador Pedro, ele está sendo, porque ele veiculou valores entre 12 milhões, 20 milhões, ficou o tempo todo falando em valores divergentes do que nós estamos vivendo na realidade de hoje. Esse valor foi liberado de 1.700.000, quase 1.800.000, e que hoje já rendeu alguma coisa lá, já tem mais de um ano estacionado lá na conta do município. Nós tivemos o conhecimento através do jurídico e existe mais 2 processos precatórios estacionados na Vara Federal de Jequié sem movimentação. Então, vai ser também uma cobrança à assessoria jurídica do município, que é a única responsável para tratar desse assunto, para que dê o segmento, dê o
a valorização a esses projetos que ainda se encontram lá a aguardar resultados. Volta a chamar a atenção no seguinte: aquele valor, rendimentos que teve durante esse tempo parado na conta, esse valor tem por obrigação de ser repassado. 60% de vocês e 40% do bem. Claro. 40% lá na investir. 60% nós não podemos de maneira nenhuma, vereador Pedro, que abra mão para que esse valor que teve o rendimento lá, vereador Daniel, não deixe de passar para quem direito, né? Claro. Inclusive, seria importante que esse valor não perdesse utilizado, quem tem um valor exato, mas que a gente vai ter direito ao rendimento. Se for utilizado, vai ficar até um pouco complexo, difícil a gente definir qual direito nós temos. Isso que está colocado é regularizado. O extrato colocado vai ser regularizado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, como é preocupante. Como é preocupante, sem dizer outra palavra. Como é preocupante. Eu fico triste nesse momento que o presidente e representante da PDB que podemos segurar estão manejando os direitos dos seus representados. Porque, de uma certa forma, a Vossa Senhoria autorizou a usar o recurso de 40%. Sem autorização de Vossa Senhoria, não haveria tido como ter usado. Porque a lei é muito clara. Tem que usar ao mesmo tempo tantos recursos oriundos do Fundef para pagamento de pessoal, quanto para pagamento de gastos, com reformas de construção de unidades escolares. Quer dizer que os prédios escolares, está certo, estavam em dificuldades, mas por que não pagar tudo junto? Os professores, quer dizer que os professores são menores do que as reformas de unidade escolar. Gente, os professores estão me ligando isso há anos. Não é de hoje, não é de ontem. É há anos. Eu faço aqui uma crítica à Vossa Senhoria na sua presença, na vossa presença. O senhor foi apequenado. O senhor apequenou junto ao Executivo Municipal. O senhor apequenou. Vossa Senhoria apequenou. Tinha que buscar os direitos dos seus representados. Não com a forma até, como é que se diz? Que foi, tem um termo que dá. O senhor foi conivente com tudo isso. Me desculpe, mas aqui está falando de representantes do povo que podemos segurar. Representante devidamente eleito e endossado pela Justiça Eleitoral. E que tem direito de voz, votos e opiniões. Respeitados dentro da nossa circunscrição do município de Pará. Espero que o senhor, Vossa Senhoria, entenda. A minha indignação, hoje eu sinto indignado. Por que não foi divulgado isso, professor Josemar? Estaria sendo já usado o recurso de 40%. Porque os professores, de fato, de direito, deveriam procurar um judiciário para ampliar esse recurso. Falei diversas vezes nesta casa. Falei diversas vezes. A juiz, a anulação, qualquer advogado consegue bloquear esse recurso. Só serão pagos e usados quando realmente foram depositados nas contas dos verdadeiros detentores desses valores. Gente, nosso município é paupérrimo. Qualquer recurso que adentrar nas contas dos nossos eventuais servidores públicos serão bem-vindos. Não estou aqui legislando em causa própria, não. Minha esposa não é professora. Minha mãe já foi professora. Minhas irmãs já foram também professoras deste município. Acredito que façam até parte desse montante. Mas eu estou aqui falando pela minha indignação neste momento que aconteceu. A Câmara, em momento nenhum, foi comunicada desse fato. Em momento algum. Os ministrados, na primeira sessão ordinária, estavam no controle lá. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que fiquemos mais atentos aos atos das pedaladas fiscais que estão acontecendo em nosso município. Isso são pedaladas fiscais.
são pedaladas. Quantas vezes essa situação? E está escrito que iam pegar Agora, o próprio presidente da nossa PLB, na presença aqui, falou nesta plenária que a Câmara tinha autorizado. Então, como nossa situação, quantas pessoas Vossa Senhoria já disse essa mesma frase? A Câmara autorizou a prefeita usar o recurso. Olha como é grave. Olha como é grave. A Câmara de Corteiro de Sicurá, a qual eu tenho uma grata satisfação de dizer que faz parte, que eu orgulho de dizer que faz parte, jamais dará uma carta branca a qualquer gestor, seja ele qual for. Bonito, feio, preto, pobre, rico. Somos 9 vereadores aqui, presidente. 9 vereadores pensantes, com formação de somadores de opiniões. De forma alguma. Nem da situação, nem da oposição. Falaram isso, nem fizeram, nem fez e nem farão. Posso usar a palavra? Senhores, eu quero deixar bem claro que a minha divulgou para os seus comandados que estavam sendo usados. Um momento. Desculpe, mas eu vou usar a palavra aqui e falar e ser sincero. Todo esse tempo eu venho lutando para chegar no desfecho final e feliz no rateio precatório. Eu obtive até muito contrassenso, até praticamente inimizade com o prefeito Sergipe com relação a e até discutimos em cima da prefeitura. Ela não queria receber uma vez, chateada comigo, porque eu tanta cobrança. Mas eu não tenho Não, mas sim, tudo bem. Vamos relevar isso aí. Agora, aquela questão. Eu acabei de falar aqui que eu estava presente na sessão e fui colocado aqui em pauta esse plano de ação. Eu completei aqui dizendo, Pedro, que eu não sei se foi homologado, aprovado pela Câmara. Eu não falei aqui que a Câmara aprovou. Eu falei que não sabia e nem sei se a Câmara aprovou ou não. Aquele plano de ação para o uso dos 40%. Veja bem. Teve, gente. Eu fui o primeiro a questionar. Então, não sei se. Mas parece que teve esse plano de ação. Vossa Senhoria, inclusive, eu falei, eu estava interessado. Agora, Pedro, eu devia ter divulgado isso. Deixa eu concluir. Quando eu falei aqui que eu obtive o último estado agora, uns 15 ou 20 dias atrás, eu fiquei surpreso quando ali eu vi, presta atenção, quando ali eu vi que o recurso precatório estava sendo usado, eu não sabia, eu fui saber naquele momento. Inclusive, no outro dia, ou foi no mesmo dia, eu postei um áudio nos 2 grupos da PLB, Zadzadik, que faz parte do grupo. Mas que você deveria de imediato acionar a assessoria jurídica entendeu? Esse não é o momento, o Hermínio. Eu coloquei no grupo de que os 40% estava sendo usado, que eu não concordava com aquilo, está aqui ainda no meu aparelho, entendeu? E que a prefeita não poderia ter cometido esse tipo de coisa, de ter usado os 40%, sendo que não pagou os 60% dos professores. Então eu demonstrei realmente uma revolta, uma oposição à questão desse procedimento da prefeitura. Eu não fui a favor, eu nem sou. De maneira, eu coloquei com a categoria de que eu não concordei com aquilo, assim como ela teve o direito de usar os 40%, teríamos também que prevalecer o outro direito de receber os 60%, eu fiquei isso no áudio. Está entendendo? E eu fiquei surpreso quando ali eu vi no extrato, porque estava sendo usado, eu não sabia que estava sendo usado os 40%. Não. Então, você me desculpe, mas eu realmente tomei todas as medidas que foram possíveis, entendeu? Estou realmente travando uma luta muito grande com relação a isso.
entendeu? O presidente da Câmara sabe disso. Então, eu estou sendo, digamos assim, solidário com a categoria. De maneira que eu estou, entendeu? Eu jamais vou ficar contra a categoria para ficar a favor de dinheiro nenhum. Pronto. Realmente, como professor, a gente tem que ter seu empenho em relação a essa situação, até como Vossa Senhoria acabou de falar, sendo intransigente e mal recebido. Né? Essa Casa Legislativa também tem mantido também um contato de cobrança desse documento aqui na Câmara há várias semanas. Né? A gente vem atento a essas situações e cobrando esse documento para acelerar essa dificuldade. Vossa Senhoria colocou em um grupo uma situação, mas não colocou saldo, não colocou extrato, não colocou nada, simplesmente uma situação que soube, né, que estariam fazendo retiradas do 40%. Tudo precisa ser documentado, né? Precisamos estar atentos. Né? A Câmara poderia ter cobrado esse extrato, né? E aí tomar atitude no tempo hábil. Só que, completando a Vossa Excelência aí, fica claro que houve sim movimentação desse processo na conta, porque a gente está lá, os caras para mostrar. É isso. E fica claro, mais uma vez, presidente da Câmara, que, infelizmente, a ditadura, como o nosso colega vereador Rodrigo deixou claro aí, está prevalecendo. Por que está prevalecendo? Como uma liderança de classe não é aceita pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, que assim seja, entendeu, Rodrigo? E nós simplesmente cruzamos os braços e achar que. Não, aqui não estamos cruzando os braços. Eu só estou dizendo o seguinte, chegou ao nosso conhecimento agora. Está chegando ao nosso conhecimento agora. Então fica claro, houve-se uma pedalada fiscal, que é grave, gravíssimo, que essa Casa de Leis, o vereador Pedro vai concordar, e acho que os demais vereadores vão entender o que eu estou falando. E nós temos que averiguar a fundo o porquê que houve essa situação. Não, se ocorreu a pedalada, isso aí automaticamente o serviço com o setor contábil vai notificar. A gente sabe que sempre passa isso. Mas a gente não vai esperar só acontecer, não, presidente. Claro, os órgãos fiscalizadores lá, os órgãos fiscalizadores externos que nos auxiliam nesse momento, PCM. Então, precisamos estar atentos a essas situações, como o TCM vai se manifestar com relação a isso. Se ocorrer essa pedalada, vamos ser, é por isso que eu estou falando, vamos estar todos atentos com os nossos assessores jurídicos e contábeis para nos direcionar de que forma vai ser direcionado esse documento, né? Nos orientar como vai ser direcionado esse documento. Que situações podemos fazer com relação a isso que estamos tendo conhecimento. Usa seus 40%, mas no momento nós vamos ter a boa vontade de mandar paciência. Então vamos sentar aí com o nosso jurídico, com o nosso contábil, para ver o que podemos fazer com relação a isso e que ação podemos tomar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Josemar, fico muito agradecido pela sua participação, que só nos enriquece. Às vezes eu peço perdão pela minha rigidez nas palavras, mas são palavras de um parlamentar representante do povo de Contento Segurado. De forma nenhuma, não é nada pessoal do paciente. São palavras de um parlamentar que está buscando aqui os direitos da sua comunidade. De uma categoria que muito merece o nosso empenho. De uma categoria que são formadores dos nossos filhos, são os nossos educadores. Presidente, queria voltar. Agradecer a sua presença. Só concluir uma coisa, que na verdade, segundo o posicionamento do nosso sistema jurídico, realmente existe umas outras nações a serem julgadas lá. Que na verdade só foi liberada uma ação. E segundo ele, tem mais outras ações a serem julgadas. E também falando sobre o projeto dele aí, a nossa assessoria jurídica da prefeita, numa reunião, colocou, tem um ponto aí no projeto de lei que eles deixaram assim aberto, no caso, para que venha ser liberado outras parcelas desse mercatório, não vai haver necessidade de apresentação de outro projeto de lei.
Exato. Que, com base nesse mesmo projeto, a prefeitura vai fazer novos mapeamentos de outras Já vai ter a lei existente. Entendeu? É isso aí. Você, Pedro, colocou muito sobre a questão de outros parceiros do jogo, então eu estou colocando aqui sobre a questão. Obrigado, Germano. do projeto de lei, né? Nada não, você está chupado, você não põe alguém 5 milhões, pelo amor de Deus. Obrigado mais uma vez pela sua participação, que só nos enriquece. Só nos enriquece. Pois não, muito obrigado. A democracia é boa por isso. Porque nas discussões existem divergências e convergências. Claro. Para só nos enriquecer. Cada dia mais. Então, eu queria aqui, Muito obrigado a todos aí. presidente, pedir mais uma vez vossa paciência em tornar tocar na audiência pública. Artigo 336 do nosso regimento interno diz: as comissões podem realizar audiências públicas com entidades civis ou filantrópicas sem fim lucrativo para instruir matéria legislativa em trâmite ou tratar de assunto de interesse público relevante. Como é uma matéria de cunho orçamentário, deputado, fica a comissão de orçamento aberta a fazer a audiência pública sem problema nenhum. Só convocar. Isso aí, muito obrigado. Então, como eu disse antes, como é gratificante viver em um país democrático, vereador Cleiton. Como é gratificante, porque estamos aqui e somos invioláveis. Somos invioláveis, olha a palavra. Invioláveis em opiniões, palavras e votos. Somos invioláveis. Perante a nossa Carta Magna Superior, que é a nossa Constituição Federal da República Cidadã. Constituição Cidadã da República Federativa do país. Então, eu queria mais uma vez agradecer vossas paciências. Vereadora Palmira já está ali há mais de 12 horas, já deve estar querendo almoçar, para sempre almoçar na hora certinha. Peço desculpa, porque hoje foi realmente. Entrou a mais, os vereadores hoje vieram com vontade de falar. Queria agradecer os meus oradores anteriores, queria congratular por todas as suas falas, queria também agradecer aqueles que não usaram um espaço público e democrático para expressar suas opiniões. Queria aqui em público agradecer o presidente da PLB Contenda do Sicurá, que hoje eu explorei ele. Explorei para me ver até quando ele estava realmente comprometido com a sua classe. Explorei. Fiz quase uma inquisição. Mas foi bom. Como foi bom? Todas as vossas excelências, eu acho que ficaram mais enriquecidos com aquilo que foi dito aqui hoje. Ficamos tristes? Sim. Ficamos tristes? Sim, vereador. Porque quantos professores estão aí sonhando com isso, perdendo noite? Eu tenho aqui o nobre vereador, meu sobrinho querido, João Daniel, que é filho de uma professora. Como minha cunhada Conceição Menezes está esperando por isso? Então, gente, são valores que vão adentrar na economia do município Contenda do Sicurá. Não valores que vai entrar numa firma que está fazendo a construção civil, sabe-se lá como é. Então, a prefeita que busca tanto bem comum deveria ter a sensibilidade de pagar primeiro os nossos professores e depois querer fazer alguma coisa. Ao invés disso, ela fez ao contrário, Josimar. Você me desculpa, ela fez ao contrário. É melhor atender o social, do que o trivial. O ex-prefeito João Teixeira está sendo penalizado porque não atendeu o social, atendeu o trivial. Está aí, penalizado até hoje, desde 2012. Eu vou citar aqui só uma ex-servidora da época. Ela me questionou que tinha um empréstimo no Banco Bradesco. Era a última parcela dela, última parcela dela. Ela sabia que ela ia sair. Era a última parcela dela. Ela não recebeu, ela trabalhou, ficou sem receber e ficou sem pagar o empréstimo. Quando ela veio tornar-se a receber, foi no mês de março. Final de março.
Você sabe como o banco cobra. Há uma bola de neve. O salário dela, quando caiu no mês de março, ficou todo dia no banco, irmão. Todo dia de março. E continua devendo. Então isso eu falo. Não atender o social, mas atender o trivial. O social é isso. É ver as pessoas. É se preocupar com as pessoas. Se preocupar com o seu próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. Com assessoria e religioso sabe disso. O que é que eu estou falando? Deus nos abençoe, nos dá uma ótima semana, final de semana, e que também tem uma semana cívica, como já falei aqui antes, 200 anos de independência do nosso país. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela paciência, senhor presidente. Verdade, foi realmente excedeu. Eu gostaria de colocar aqui a lei número 5.700 de 1º de setembro de 1971. Não tinha nem nascido ainda. Vou ler para vocês aqui com relação a artigo 15. A bandeira nacional pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite. Parágrafo 1º. Normalmente faz-se o hasteamento às 8 horas e arreamento às 18. Dia 7 de setembro estaremos hasteando às 8 da manhã e arriando às 18, sem solenidades. Infelizmente não teremos solenidades nesse dia. Estaremos apenas hasteando e arriando a bandeira nacional. Vereador João Daniel. Vereador João Daniel. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores. Não, minha contesta é só em relação à iluminação da quadra dos eventos novamente. Tem vai ficar chato, ficar cobrando aqui todo dia. Mas todo dia eu passo lá e está escuro. Duas pessoas me ligaram essa noite passada, reclamando. Eu falei, infelizmente você não acompanha o trabalho do vereador lá, porque já estou entrando na 6ª sessão, cobrando a iluminação. E professor, um deles me ligou para cobrar. E a outra questão é, o período da seca chegando, a questão do posto artesiano de Chico Souza. E pena para consertar, toda vez que pede, fala que está sem dinheiro. Eu fiz um cálculo básico ontem, quando eu estava sentado em casa, do mês 7 ao mês 8. A prefeita mais o secretário usou 15 diárias, no valor de R$ 5.202 total. Então, se a pessoa tem condições de usar 5 diárias, que a gente sabe que usa todos os benefícios aí, junto com essa diária, não tem condições de consertar um posto que dá R$2.000, é complicado até para a gente trabalhar. Mas é só isso. Agradecer, desejar um bom final de semana para todos e que Deus ilumine a todos. Obrigado, vereador João Daniel. Vereador João Branas. Rapidamente, vereador, por favor. Como o presidente da PLB, Josemar, já se retirou, mas eu queria falar, o Josemar é sempre bem claro em suas explanações. Ele, acredito eu, que tudo isso que se passou, essa situação dos 40% que foi usado, que, como o Pedro disse, que Josemar se apequenou de autorizar essa situação, eu acredito que tudo isso foi passado na assessoria jurídica da PLB. Caso se veio alguma situação que ele liberou, que ele autorizou, o advogado da assessoria jurídica ele tinha conhecimento disso, e às vezes ele, como presidente, talvez não tendo tanto conhecimento assim como o assessor jurídico tem, então acabou aceitando alguma situação, vereador. Então, isso é complicado. E queria também perguntar ao senhor presidente, diante da situação desse uso desses 40% que já começou, como disse o Pedro, que qualquer advogado poderia estar bloqueando esse valor em conta e só ser usado quando for pagar todo o pessoal, junto com o 40%.
O que a Câmara pode estar fazendo diante dessa situação, também, juntamente com a PLB, né, que para poder se bloqueia esse valor, se entra com uma ação para bloquear, para que não seja mais, que não mexa mais nesses valores que estão lá, que só mexa quando for tudo regulamentado. Como eu falei aos nossos colegas, a Câmara estará à disposição para discutir o assunto e colocando aqui os nossos assessores jurídicos e contábeis para nos esclarecer, nos direcionar o que pode ser feito, né? Eu, na minha pequenez, não posso nesse momento colocar qualquer situação de bloqueio ou desbloqueio de dinheiro, porque ainda não temos conhecimento nesse sentido. É que nem nada, Vossa Excelência é presidente do direito. Obrigado, vereador Rodrigo. Vereador Rodrigo. Eu só vou dar um recadinho aqui, rapidinho, que, como diz o novo vereador Pedro, muitos aqui acostumados com sabedoria. Já passou de meio-dia. Deixa eu te falar uma coisa, a gente fica aqui ouvindo e aprendendo com cada um de vocês. Cada um com sua sabedoria, colocando para essa casa, esclarecendo sempre o pessoal que vem assistir a sessão, a questão do SPM 19 e 20 e toda a demanda que aparece nessa Câmara. A gente, a cada dia, a gente aprende mais com cada um aqui que usa a palavra. E falar do nosso papel, que eu vejo aqui, que aqui não tem lado A nem lado B, o papel nosso é sempre estar do lado do povo, do lado de quem nos colocou aqui, e que a gente tem que demonstrar sempre lealdade. Então, a gente vai debruçar sobre a PL20 e que quem saia ganhando com isso é os professores, a quem interessa, a quem tem direito. Presidente, muito obrigado, vamos dar andamento, porque hoje a discussão foi ampla e enriquecedora, graças a Deus. É isso que a gente espera de uma casa legislativa. Muito obrigado. Então, encerrando o expediente interno nessa manhã, em seguida abrindo aqui a ordem do dia, coloco em processo de votação nominal o projeto de lei número 17 de 2022, 24 de agosto de 2022, que altera os valores demonstrativos da Lei 426/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outra providência, aprovados na íntegra pelas comissões de Orçamento, Finanças e Justiça e Redação. Aquele que estiver a favor, diz sim; aquele que for contra, diz não. Vereador Cleison Gomes, vereador João Daniel, vereador Hermínio Neto, vereadora Palmira, vereador Pedro Ernesto, vereador Rodrigo Souza, vereador João Buranos, vereador Emanuel Zaíras. Então, aprovado por unanimidade o presente nosso projeto de número 17 de 2022, dia 24 de agosto de 2022, que altera os volumes demonstrativos da Lei 426. Pedindo aí logo mais o vereador Hermínio Neto que faça a correção para a gente poder encaminhar para o Poder Executivo. Lembrando, próxima semana, dia 8, não teremos sessão. Então, próxima sessão, dia 15 de setembro, dia 15 de setembro, às 10 horas da manhã, aqui na Câmara de Vereadores. Então, nada mais a ver tratar, debaixo da proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 15 de setembro de 2022, às 10 horas.